Enquanto as nossas crianças se dirigem ao ministério lá embaixo, crianças de primeira, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto do livro de Gênesis, capítulo 17, verso 7. Gênesis, capítulo 17. Hoje pela manhã o pastor Augustus, brincando, descontraindo um pouco quando as crianças saíam para o departamento infantil da escola dominical, enfatizando o número grande de crianças, disse que a igreja tem mais criança do que gente, né? Graças a Deus. Deus tem sido generoso para com nossas famílias. Sexta-feira, a gente fez o 6º casamento aqui dos jovens da igreja, né? Desde dezembro para cá, né? A gente está brincando, é um por mês, né? Graças a Deus, porque a gente vê os nossos jovens que cresceram na igreja, né? Que cresceram no caminho de Deus, se conheceram aqui na igreja, né? Desenvolveram um relacionamento de namoro, amadurecendo os sentimentos e tomaram a decisão de casar. Daqui a pouco eles vão ter filhos, né? E dar continuidade a Igreja de Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que está rodando aí pela internet, né, que trata dos riscos que o mundo vem correndo quando uma sociedade desenvolvida como a Europa começa a pensar de forma egoísta a não constituir famílias e viver uma vida solitária e individual. E, às vezes, quando casa ou quando se juntam, sem compromisso maior de uma vida contínua, né, eles têm uma média de um filho 1,3, né, por família. Isso, o estudo levantava a tese científica, acadêmica, de que uma cultura não sobrevive, né, com, no mínimo, duas crianças por família. Ela não se perpetua, né? E era um estudo muito bem embasado, acadêmica e cientificamente, mostrando o futuro da Europa. O que nós, infelizmente, já temos assistido, né, na televisão. Um continente tão desenvolvido, uma vida tão tranquila, econômica, educacionalmente, segurança e tudo mais, vivendo momentos de violência, né, de descontrole social, porque abriram mão da família, abriram mão dos valores pelos quais eles foram fundados, como um continente protestante, cristão, né, católico também. E hoje a Europa já tem quase 50% da população europeia de uma outra cultura, de uma outra religião islâmica, né, que, como disse certa vez um líder muito conhecido, já falecido, morto, né, Muammar Gaddafi, né, o islamismo não precisa de terrorismo nem de levantar uma espada para conquistar a Europa e outros continentes, senão a imigração e a população, né? Porque enquanto uma família europeia comum, tradicional, normal, tem 1,3 filhos por família, na média da Europa é 1,8, né? O islamismo tem 8,1 filhos por família, né? Então, consequentemente, em 30 anos, 2050 prevê isso, a Europa, né, não será mais um continente cristianizado, mas sim islamizado, né? E isso mostra como a sociedade moderna tem influenciado o comportamento, né, e uma influência meio que suicida para uma cultura. E, claro, o cristianismo ele cresce pelo convencimento e pelo anúncio do evangelho, chamando pessoas a arrependimento e à fé, não somente um crescimento demográfico por filhos, mas, evidentemente, para se manter uma cultura cristã,
para se manter valores cristãos no mundo, é necessário que tenhamos filhos e que eduquemos esses filhos nesse temor do Senhor. E, evidentemente, quando a gente tem um momento como esse, uma oportunidade, né, de batizar uma criança, eu gosto sempre de didaticamente enfatizar isso, porque no mundo evangélico, nós sabemos, tem igrejas e denominações também evangélicas que são contra ao batismo de crianças, dizendo que o batismo é um ato de fé, uma ordenança de Jesus para quem crer. E não se nega isso. Nos evangelhos, tanto de Mateus quanto Marcos, principalmente, né, que é o texto que se pega muito, que Jesus, entregando a grande comissão e Marcos registrando, ele diz que a gente deveria ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem, porém, não crê será condenado. Então, dá a ideia, evidentemente, o texto não foge disso, e nem nós, de que o batismo deve ser ministrado a uma pessoa que tem consciência de fé, que se arrependeu e que professa essa fé publicamente em Jesus, né? Ok, está correto. Para uma pessoa que é adulta. Mas uma pessoa adulta, não é? Ainda jovem, solteiro, quando crê em Cristo Jesus e quando entrega a sua vida a Ele, e quando professa a sua fé publicamente, confessando com a boca o que crê o coração, conforme Romanos nos diz, e em consequência disso recebe o batismo como selo da sua aliança, do seu compromisso com Cristo, porque esse é o batismo, né? Da mesma forma que quando nós casamos, os jovens colocam uma aliança no dedo do outro, e a aliança, né, esse anel é símbolo da aliança que eles fizeram entre si, diante de Deus e dos seus familiares e amigos e testemunhas convidadas. O anel representa um compromisso de vida que eu tenho com uma mulher, que eu escolhi para ser a minha companheira e minha esposa. Assim, da mesma forma, a água do batismo representa um sinal da aliança do homem com Deus. Só que, e aí entra a questão onde a gente gosta de tratar com vocês, e o texto que a gente vai abordar hoje nos aponta isso. Desde o princípio, quando Deus criou o ser humano, não é? Ele criou macho e fêmea, os uniu numa relação de compromisso e de amor, não é? E disse que abençoaria o homem e toda a sua posteridade. Era esse o propósito original de Deus para o ser humano quando criou o homem e a mulher, de ser o seu Deus e Deus dos seus filhos. Não haveria pecado, não haveria juízo, não haveria sofrimento, haveria relação perfeita de vida com Deus. E Deus criou esse ser humano com uma característica singular, né? Deus disse que colocou no homem, diante de todos os outros seres criados, a sua própria imagem, a sua semelhança. O homem espelha Deus na criação. Os pais espelham Deus na vida dos filhos. É essa consciência que Deus quer que todos nós tenhamos. Eu represento Deus no meu lar. Eu preciso refletir Deus na vida da minha família. A gente diz isso aos homens, né? Nós temos uma responsabilidade. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Deus nos confiou a nossa família para que a gente lidere, cuide, proteja, proveja o meio necessário para que ela viva uma vida digna. As nossas esposas, ou a nossa esposa, né? Claro que eu não sou poligâmico, não. A minha esposa é minha auxiliadora nisso, né? É minha ajudadora nisso. Ela é a minha conselheira para que criemos em nossa casa um ambiente onde Deus é glorificado. E os nossos filhos cresçam nesse ambiente, aprendendo não só na instrução, mas aprendendo no exemplo. O que é viver para Deus, temer a Deus e colocá-lo como prioridade
na nossa vida. Não é? Deus diz que esse é o propósito dele para a família. A queda estragou isso. A desobediência do ser humano estragou isso. Ela distorceu toda a criação e todo o propósito de Deus. E nós, os seres humanos, fomos responsáveis por isso. Porque Deus, quando nos criou com essa singularidade, expressando a imagem dele na criação, dominando sobre a criação, tomando a criação sob seu controle, né? E quando nós resolvemos virar as costas para Deus e tomar isso para nós mesmos, né? A Bíblia diz que isso foi o desvio da humanidade, isso é a queda da humanidade, isso é o pecado original que se estabeleceu no ser humano. E tudo mais é consequência disso. Todos os desajustes, todos os desencontros, todas as violências, todas as desigualdades, é fruto dessa condição egoísta que se tornou a natureza humana por causa da queda. Né? E Deus, na sua misericórdia e graça, interviu a favor do ser humano, ainda que esse ser humano, rebelde contra Deus, merecedor do seu juízo e da sua condenação, Deus usa de graça e misericórdia, a ponto de estabelecer uma ação, um plano, para resgatar o homem da sua situação de morte e de condenação. E aí, Deus nos traz mais uma vez, né, o exemplo de família. Deus é um único ser, que nesse único ser subsistem três pessoas. O Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, igual ao Pai em poder e glória e majestade, e o Espírito Santo. Foram essas três pessoas que fazem parte do mesmo ser divino, que trouxe tudo à existência. É isso que a Bíblia nos ensina. E que quando o homem tomou aquela decisão desastrosa de viver contra Deus, de forma egoísta, sendo ele o próprio Deus da sua vida, e estragou tudo, Deus agiu em favor desse homem, e o Pai decidiu que iria intervir e salvar. O Filho se prontificou a cumprir o plano do Pai, ele mesmo se fazendo homem, assumindo forma humana, para pagar no seu corpo a condenação que era sobre nós. E ele morreu naquela cruz exatamente para isso. E ele venceu a morte, ressurgindo ao terceiro dia, exatamente para nos dar a garantia da vitória sobre o nosso maior inimigo, a morte. E essa morte não é só física, ela é espiritual, porque o homem perdeu o contato e a comunhão com Deus, que lhe dá razão para a vida, por isso nós somos perdidos enquanto seres humanos sem Deus nesse mundo. Né? Perdemos esse contato, essa comunhão, que é o motor da nossa vida, é o combustível da nossa vida, é a razão da nossa vida, da nossa felicidade e alegria. É por isso que o homem se sente vazio, buscando satisfação em alguma coisa que lhe dê significado, mas absolutamente nada nesse mundo lhe dará significado que não Deus. Então isso é morte espiritual. Ele vai morrer fisicamente por causa disso. É o maior emblema, o nosso maior inimigo, saber que nós vamos um dia enfrentar a morte. E o pior de tudo para a humanidade caída e sem Deus é saber que após a morte física, a minha vida não acaba aí. Eu viverei a minha existência eternamente, debaixo de condenação e de juízo. A morte eterna, a morte do meu espírito sem condições e sem mais possibilidade de mudança. Foi isso que Deus disse que ia desfazer. Foi esse o plano do Pai. Foi essa a razão pela qual Deus Filho abriu mão da sua glória e se humilhou, assumindo forma de homem, se sujeitando à maldade humana, e foi morto numa cruz, como um marginal, como um malfeitor, por amor a cada um de nós, e foi por isso que ele fugiu da morte. E o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, é quem convence o homem, é quem sai agora para aplicar a obra do Filho no coração das pessoas, de pecadores como eu e você. E a razão pelo qual estamos aqui e não estamos largados no mundo em pecado
é porque essa graça nos alcançou. E nós declaramos isso, nós não somos melhores do que ninguém. Sou um pecador redimido pela graça de Deus, alcançado por sua misericórdia na pessoa do Espírito Santo, que revelou a mim um dia a minha real condição, que me colocou diante de mim mesmo, para eu perceber que eu sou um pecador perdido e que eu preciso de Deus, e que eu preciso me arrepender, e que eu preciso crer nele como meu suficiente Salvador. E que eu preciso assumir uma vida nova com Ele, não mais viver para mim mesmo, mas viver para Ele, para cumprir o propósito pelo qual eu fui criado e o propósito pelo qual eu fui redimido por Ele naquela cruz. Isso é cristianismo. Cristianismo não é fazer parte de uma religião, não é frequentar uma igreja aos domingos e viver de segunda a sábado como o diabo gosta. Cristianismo é ter um compromisso de vida particular e pessoal com Deus. O resultado da minha vida com Deus é isso aqui. Nós nos reunimos com outras pessoas que têm essa mesma consciência, esse mesmo compromisso de vida, para bendizer a Deus e adorá-lo e agradecê-lo por aquilo que Ele fez por nós. O resto das coisas que a gente experimenta, que a gente viveu hoje aqui na família de Fernando, de Queta, de Marcelo e de Anne, os seus filhos, é resultado das bênçãos de Deus, das consequências de se viver uma vida próxima ao Senhor. E é por isso que nós nos alegramos em ver as nossas crianças que foram consagradas a Deus e receberam o selo da aliança ao batismo, ao verem crescer, ao verem se formar como seres humanos, ao verem que eles têm consciência, valores que Deus, pela sua misericórdia e graça, usou a nossa vida como instrumento para transmitir isso para eles, que eles amadureceram na sua fé, que eles assumiram um compromisso com Cristo, que eles vêm à frente para dizer: eu mesmo quero declarar a minha fé em Jesus, eu quero professar a minha fé publicamente, e assumirem um compromisso de vida adulta. É muito gracioso vê-los casarem-se entre si, escolher pessoas que também amam a esse Deus, que também querem colocar a sua vida ao seu serviço, e se juntarem em família e formarem um ambiente onde eles possam criar filhos para a glória de Deus também. Tudo isso é graça e é promessa de Deus, e tudo isso é consequência, é resultado de pessoas que se encontraram com esse Deus. A vida não é um jogo de sorte. A vida é resultado de decisões que nós tomamos diante desse Deus. Eu dei sorte em escolher uma mulher que me ama ou uma mulher crente. Não. Eu dei sorte em escolher um homem que me ama. Não. Você escolheu alguém por uma decisão sua. E o que deve nortear as suas decisões são valores dessa palavra de Deus que o Senhor nos ensina. E na hora de eu escolher alguém, eu vou procurar alguém que ama esse Deus, que quer servir a esse Deus como eu quero servir, para que a nossa casa seja de fato um ambiente onde Deus seja glorificado e os meus filhos cresçam no conhecimento desse Deus. E que a gente possa influenciar outras famílias, que a gente possa comunicar essas verdades que transformaram a nossa vida, essas verdades que fundamentaram o coração dos nossos filhos enquanto a gente criava esses filhos e educava esses filhos. A consciência de que nós falhamos muitas vezes com eles, porque nós não somos perfeitos, mas a graça de Deus, ainda assim, usa as nossas falhas e a comunicação dessas falhas, de pedir perdão aos filhos quando erram como eles, de ensiná-los a quando você errar, filho, você tem que assumir os seus erros diante de Deus, confesse a Ele os seus pecados e culpas, peça perdão a quem de direito, porque isso é a vida cristã. Nós não somos perfeitos, nós não reivindicamos para nós isso. Nós somos gente comum como outra gente qualquer, pecadores, só que com uma diferença: lavados e remidos pelo sangue do nosso Salvador. E é isso que nos dá a força motora para viver a vida para a glória de Deus. E quando nos deparamos com as nossas contradições, nossas incoerências dentro da gente, essa natureza pecaminosa que pulsa dentro da gente para empurrar a gente a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, a gente luta contra isso. E o Espírito Santo de Deus, que habita o coração daquele que crê, nos dá a graça necessária para que a gente possa viver a nossa vida de forma tal que o Senhor tenha prazer em nós. E temos uma esperança e uma convicção muito segura
que a palavra de Deus nos diz que aquele que começou essa boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho garantia de que a minha salvação foi conquistada plenamente naquela cruz, não há mais culpa sobre mim, os meus pecados foram plenamente pagos naquela cruz, os meus pecados passados, os meus pecados presentes e os meus pecados futuros foram pagos naquela cruz. Isso não vai me dar nenhum senso de acomodação, isso vai me dar um senso de gratidão. Quem conhece a graça de Deus sabe disso, e eu vou viver para querer não ferir a Deus com os meus pecados. Eu quero agradá-lo porque Ele me amou e me escolheu, sendo eu um pecador miserável. Eu quero viver para a glória dEle. Vejam, meus irmãos, é sobre isso que o texto de Gênesis capítulo 17, verso 7 fala. Eu já introduzi, adiantando tanta coisa aqui, para ser mais breve possível com vocês. Gênesis capítulo 17, tudo isso que vocês viram aqui nessa noite, no que tange ao batismo e à consagração de um filhinho, o Luquinhas, e a reafirmação de fé, a profissão de fé de Marcelinho e de Juju, e os pais aqui presentes testemunhando a graça de Deus na vida deles, é ilustração clara disso. Gênesis 17, Deus faz um pacto com Abraão, e ele diz no verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Essa é a aliança, não é? Isso está bem aceso na minha mente, né? O casamento, sexta-feira, do meu filho Vitor, né? Eu estava dizendo para eles, e pregando em Gênesis capítulo 2, dizendo para eles que foi Deus quem criou o homem, e foi Deus quem viu que não era bom que o homem estivesse só, e colocou no ser humano a necessidade de dividir a sua vida com alguém. Há uma necessidade de encontrar alguém com quem a gente se identifique e com quem a gente divida a vida. E a gente pontuou isso, a necessidade de encontrar alguém. A gente olha e todo mundo sabe essa experiência, a gente talvez não consiga explicá-la, mas todo ser humano que viveu aí a sua vida, um jovem que olhou, viu muitas meninas bonitas, interessantes, mas teve uma que deu um clique. Não é aquela, eu encontrei a pessoa com quem eu procurava, com quem minha alma necessitava, com quem eu me identifico. Há alguma coisa, foi Deus quem criou isso. E a gente brincava com a afirmação do poeta, popular, dizendo que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Essa segunda parte da poesia dele só constata o fato de que o homem se tornou caído e pecador. E por causa da queda, os desencontros acontecem. Mas foi Deus quem criou o homem com a necessidade de encontrar alguém em quem ele se identifique. A gente mostrou que Adão olhava para os outros seres criados, recebeu Deus uma ordem, de coparticipar na criação, catalogando os seres criados e dando nome aos animais. E ele começou, por causa da necessidade de ter alguém, começou a procurar, a buscar alguém com quem ele se identificasse entre os seres criados, e ele não encontrou ninguém. E a gente destacava isso, que essa necessidade colocada por Deus no homem de dividir a vida com alguém, se manifesta numa procura. E a gente vive a nossa vida, o jovem quando chega na fase, a criança quando chega na fase da adolescência, da juventude, começa a se interessar, procurar alguém. E a gente diz, isso é também fruto dessa necessidade colocada por Deus. A gente busca alguém com quem a gente se identifique. E sempre, 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 e aí a gente destacava a terceira coisa ontem, que essa busca, ela precisa ser descansada na vontade de Deus, que é a pessoa mais interessada no meu bem-estar. E olhávamos no texto de Gênesis dizendo que foi Deus quem viu primeiro que não era bom que o homem estivesse só. Foi Deus que, quando o homem estava meio que
decepcionado e frustrado de procurar alguém e não encontrar ninguém entre os seres criados que lhe fossem semelhante ou que houvesse identificação, foi Deus que agiu para fazer cair pesado sono sobre o homem, tirar dele uma costela, transformá-la numa mulher. E isso aqui, gente, aconteceu, é fato histórico, porque a Bíblia não faz conto de carochinha, mas o que ela quer dizer com isso é que Adão teria consciência plena, como teve, quando Deus lhe apresentou o fruto da intervenção dele, da pessoa com quem Deus preparou para a necessidade do homem. Quando Adão viu, ele disse: uau! Né? Essa afinal é aquilo que eu procurava. Né? Eu me identifico com ela, tem a ver comigo. Essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, eu me identifico com ela, ela faz parte de mim. E a gente brinca, né, nas expressões mais populares, ela é minha alma gêmea, ela é a minha cara à metade. Foi isso que Adão fez. Mas fez de acordo com uma dependência e uma confiança de Deus. Ele, frustrado de procurar e não encontrar, ele viu Deus intervir, descansou nisso e Deus lhe trouxe a pessoa. E a gente tira uma lição disso, e eu estava aplicando isso. E a gente precisa levar isso a sério na vida. Eu preciso aprender a depender de Deus, porque Deus tem o melhor para a minha vida. Eu preciso aprender a esperar em Deus, porque Deus intervém e age em nosso favor. Eu preciso não me precipitar, porque me precipitando, fazendo aquilo que eu quero e não esperando o que Deus quer, eu vou quebrar minha cara, eu vou ter frustrações. Então é melhor confiar em Deus, é melhor esperar em Deus, é melhor deixar Deus intervir, porque Deus sempre vai querer o melhor para a minha vida. E eu preciso descansar o meu coração no Senhor. E o resultado disso, a gente brincava no final, é alegria, é casamento, é realização. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Por isso, o jovem chega da maturidade, né? Deixa a minha família original e vou constituir a minha própria família, me unindo àquela com quem eu me identifico, né? E me torno uma só carne. E aí, a bênção de Deus na família, os frutos dessa família, os filhos que virão, o companheirismo no enfrentamento das coisas da vida. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com o homem. Abraão, eu vou estabelecer a minha aliança entre eu e você. E essa aliança com Abraão não é só com Abraão, ela é comigo e com você. Deus quer estabelecer uma aliança comigo e com você. Deus é o teu Deus, o teu Criador, que te formou ainda, como diz o Salmo 134, ainda quando você estava no ventre da sua mãe, com a substância ainda sem definição de forma, tua vida estava diante de Deus já aberta. Teus dias foram escritos por Ele, quando nenhum deles havia ainda. É esse Deus que nós cremos, o Senhor do universo, soberano sobre todas as coisas, e que nada, absolutamente nada acontece na minha vida sem o seu consentimento e sem estar estritamente registrado na sua história. E eu preciso aprender a confiar nesse Deus e a depender de Deus para não quebrar minha cara. Foi exatamente isso, o estrago que foi feito lá no Éden, quando Satanás, de forma sutil e sedutora, chegou para o homem e disse: você pode viver fora desse quadrado. Você pode ser autônomo e o Deus da sua própria vida. Se você fizer o que Deus está dizendo que você não faça, você vai se tornar como Ele. E você vai ganhar autonomia e independência. Isso a nossa grande desgraça, o pecado. A queda está aí. Nós resolvemos lá em Adão fazer isso e viver a nossa própria maneira, e não a maneira de Deus. E tudo mais é consequência disso. Eu vou fazer uma aliança, e Deus quer fazer uma aliança entre o homem e Ele, então eu preciso confiar em Deus. Aliança que vai ser entre Deus e eu e a minha descendência no decurso das gerações futuras. Aliança perpétua, para ser
meu Deus e o Deus da minha descendência. Essa é a promessa maravilhosa. Claro que Deus estabeleceu os termos dessa aliança, e eu preciso conhecer a Deus e conhecer os termos da sua aliança. E os termos da sua aliança em decorrência, na vida da minha descendência, da minha posteridade, na entrega da lei, é muito claro isso. Êxodo capítulo 20, abra lá a sua Bíblia, por favor. Quando Deus entrega a sua aliança, os termos da sua aliança, o que nós chamamos da lei moral de Deus ou dos 10 mandamentos. Aqui está o resumo de toda a revelação de Deus. Aqui está os 10 aspectos que dizem respeito e abrangem toda a existência humana. Não são mandamentos específicos, limitados, eles dizem respeito a um aspecto da vida. E os 10 mandamentos, as tábuas da lei, os termos da aliança de Deus, se dividem em 2 partes. A minha responsabilidade e compromisso com Deus, os 4 primeiros mandamentos, ou a primeira tábua da lei, e a segunda tábua da lei, a minha responsabilidade no relacionamento com o meu próximo, com o outro, do 5º ao 10º mandamento. E é interessante que Deus sai justificando cada mandamento. O primeiro mandamento fala de quem Ele é. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o único Deus verdadeiro. O que Ele está dizendo é que não existe outro Deus. O que existe são tentativas de seduzir o homem para se desviar de Deus, colocando qualquer outra coisa no lugar dele. Foi isso que aconteceu com o ser humano lá no Éden. Ele se colocou no lugar de Deus. Ele tomou o controle da sua vida. É isso que a religiosidade, que é característica da humanidade, porque Deus colocou o homem com a eternidade no seu coração, e ele agora quebrado na relação com Deus e morto nessa relação espiritualmente, ele busca preencher isso de qualquer forma. E aí ele busca criar deuses ou religiões conforme a sua conveniência. E Deus proíbe isso. Não há outro Deus fora de mim. Eu sou o único Deus verdadeiro e criador. Por isso, você não terá outros deuses diante de mim. Você não fará para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, diz o verso 4, o 2º mandamento, nem nas águas debaixo da terra. Você não fará essas imagens com o fim de adorá-las e cultuá-las. Não lhes darás culto, diz o verso 5, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso. E aqui ele dá a justificativa que eu quero destacar com relação à família. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, que me desobedecem, que se rebelam contra mim. Mas também sou o Deus que uso de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e andam nos meus mandamentos. E aqui está a base, os termos da aliança. Se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus juntamente com a minha família, se eu quero que a minha família conheça esse Deus e sirva a esse Deus, ele diz que usará de graça até a 1000ª geração da minha família, da minha descendência, da minha posteridade. Esses são os termos da aliança. A aliança existe. Deus quer ser o meu Deus e Deus da minha família. Quer ser o meu Deus e Deus da minha posteridade, dos meus filhos, dos meus netos, da minha descendência. Ele quer que através da minha família haja uma geração que ame ao Senhor e que tema ao Senhor e que ande nos seus caminhos. E Ele promete abençoar a minha descendência, os meus filhos, netos e a geração que vem daqui. Eu usarei de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E para que eu feche isso com vocês de forma muito clara, o que eu tenho como intenção nessa noite é que os jovens solteiros aqui na igreja, já trazendo termos de aplicação disso, aprendam que há uma necessidade de se ter alguém. E que você deve, então, procurar uma pessoa com quem você se identifique, que tenha os mesmos valores que você tem, que tenha a mesma intenção de amar a Deus e servir a Deus que você tem, para que vocês juntos possam cumprir esse propósito.
que vocês aprendam a confiar em Deus, porque Ele é a pessoa mais interessada na sua felicidade. E Ele já provou isso de forma definitiva, quando enviou seu Filho para morrer na cruz por você. E se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por você o entregou, como Ele não lhe dará graciosamente todas as outras coisas que você precisa? Então, se há um bem precioso, é eu encontrar a pessoa com quem eu me identifique para dividir a minha vida. Não é? Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, tratando de assuntos outros que não casamento, ele diz que a gente não deveria se colocar em um jugo desigual com uma pessoa que não conhece a Deus e não teme a Deus. Não é? Quando Paulo usa esse princípio, porque aí ele diz que não há comunhão entre luz e trevas, não é? Quando ele lança esse princípio, mesmo tratando prioritariamente de outros assuntos que não casamento, a gente pensa secundariamente e traz o princípio aplicado à vida emocional e relacional e à vida de um jovem cristão. Se Deus me diz que eu não deveria me meter numa relação de associação com uma pessoa que não tem os valores de Deus, num negócio comum ou comercial, quanto mais naquilo que vai ser a coisa mais importante da minha vida, que é o meu lar. A aplicação é secundária e óbvia. Não é? Eu não posso dividir a minha vida, o meu futuro, minha felicidade de servir a Deus com a temeridade de desfazer ou de quebrar um princípio básico que Deus estabelece em relações comuns. Então eu preciso, de fato, ter alguém que ame ao Senhor, para que a bênção de Deus esteja sobre a minha posteridade, para que eu tenha uma esposa ou um marido, dependendo do seu gênero, claro, né? Feminino ou masculino, né? De que você vai escolher alguém e ter alguém para você viver a sua vida e criar os seus filhos no caminho do Senhor com os mesmos valores que vocês dois têm, com a mesma identificação. E aí eu me lembro de Ana, mãe de Samuel. Quando Samuel escreve o seu primeiro livro, no capítulo 1, ele introduz a sua história contando o seu drama familiar, dizendo que ele é o resultado de uma família que tinha alguns problemas. A sua mãe não podia gerar filhos, ela era estéril. E como é que agora esse filho está escrevendo um livro sobre a história da sua família, se sua mãe era estéril? Ele diz, porque Deus usou de graça e misericórdia num drama pessoal e familiar dos meus pais. Segundo a cultura da época, porque a minha mãe não podia gerar filhos e descendência para o meu pai, a lei da época lhe permitia ter uma segunda esposa, para poder dela gerar filhos e ele ter descendência. E minha mãe e meu pai consentiram nisso. E eles tinham uma serva, e ele tomou a sua serva para ser a sua segunda esposa e lhe gerar filhos. Aquela solução humana trouxe um desastre para a minha família, porque aquela mulher engravidou, sim. E meu pai teve um filho, teve descendência, mas isso gerou um conflito enorme na relação dele com a minha mãe e dessa mulher com a minha mãe, porque essa mulher começou a humilhar a minha mãe. Porque ela podia gerar filhos para o marido dela, Diana, a minha mãe, e a minha mãe não podia. E a minha mãe sofreu por causa disso. E ela entrava em crises depressivas por causa disso. E quando eles tinham que ir anualmente ao templo lá em Jerusalém, em Sião, para adorar a Deus, meu pai tinha que reunir a família. E reunia as duas famílias agora. E essa mulher ia perturbando e humilhando a minha mãe até lá, a viagem toda. E minha mãe chegava para ir adorar a Deus lá em Sião, mas chegava com a alma angustiada, deprimida, amarga. E Deus usou de graça e misericórdia com a minha família, quando minha mãe um dia lá se derramou diante do sacerdote, chorando, pedindo a Deus que lhe concedesse um filho. E Deus ouviu a sua oração. E usou o sacerdote para abençoá-la e dizer que Deus vai cumprir o propósito. E ela voltou para casa, tomou ânimo, não é? E quando chegou em casa, teve uma noite deliciosa com meu pai, né? E estou eu aqui para contar a história, Samuel, não é? Mas Ana fez uma coisa muito interessante ali, e os pais precisam entender isso.
Ana tinha um propósito: Senhor, eu quero um filho, não somente por causa de uma questão particular e pessoal, porque isso também é particular e pessoal. Deus nos criou com esse desejo de gerar filhos, né? De ter também nos nossos filhos a nossa própria, nos vermos nele, né? Neles. E Ana fez isso, mas Ana disse o seguinte: Senhor, eu queria que eu tivesse um filho, e queria que até fosse um filho homem. Por quê? Porque eu queria dedicar ele ao Senhor e ao serviço profético e sacerdotal. Eu queria dedicar o meu filho a Ti. Eu não quero ter um filho só porque eu quero ter um filho. Eu queria ter um filho para que o meu filho servisse aos Teus propósitos. E tem que ser esse o desejo de todo pai e toda mãe. Os meus filhos não são uma propriedade minha. E os pais, se entenderem isso, eles não vão sofrer tanto quando os filhos casarem e tomarem a sua vida. Eles vão entender que eles cumpriram uma tarefa, cumpriram uma missão, prepararam os seus filhos para Deus, para a vida. E que os seus filhos agora maduros, bem fundamentados, vão servir a Deus com suas famílias. Isso é o maior senso de realização que eu tenho como pai. De ter casado os meus filhos, as minhas filhas, na consciência de que eles hoje têm suas próprias famílias e vão servir a Deus com suas famílias. Isso é o senso de realização, isso é graça de Deus no coração da gente. E Ana tinha essa consciência: eu queria que meu filho, Senhor Deus, eu queria ter um filho, ter o privilégio de ter um filho, de gerar um filho, para colocar esse filho nas Tuas mãos e ao Teu serviço. E Deus disse, ok, e deu a Ana a grata graça de engravidar. E aquilo foi maravilhoso. Ela engravidou, teve um filho, e no segundo ano ela não foi ao templo, né? No ano posterior não foi ao templo porque estava amamentando ainda o menino Samuel. Mas quando Samuel já saiu do peito, né? Eles fizeram uma viagem para Sião, e lá Ana entregou o filho nas mãos de Eli. Não sabemos com que idade exatamente, mas Eli tomou a criança para si, para servir a Deus no templo. E é interessante que tudo isso, se você ver o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Samuel, ele vai dizer que Samuel, ainda criança, foi consagrado a Deus pela sua mãe. Que depois a mãe todo ano fazia roupinha para ele, que ele ia crescendo, para levar para ele continuar servindo a Deus. E o menino Samuel crescia no conhecimento de Deus, servindo a Deus no templo. E a mãe observava de ano em ano e ia ver o filho. E o jovem Samuel cresceu. Mas o jovem Samuel cresceu no templo, servindo ao Senhor, mas ainda não conhecia particularmente a Deus. Cresceu nesse ambiente, foi consagrado a Deus, era um menino bom, que servia ao Senhor no templo, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Assim também são os nossos filhos. O fato de nós batizá-los e consagrá-los a Deus não faz com que automaticamente eles sejam crentes, mas ensina que eles serão criados nesse ambiente onde a graça de Deus se manifesta sobre eles, e que isso vai levá-los um dia a conhecer esse Deus de forma pessoal, particular. Que é isso que Marcelinho e Juju fizeram nessa noite. Não é que eles conheceram a partir de hoje, não. É que eles já conheciam esse Deus e vêm declarar isso publicamente. Nós já conhecemos a Deus. Não somente pelo que os meus pais me instruíram. O que o meu pai me instruiu, o que minha mãe me instruiu, me deu possibilidade de conhecer esse Deus pessoalmente. E eu quero agora servi-lo. E foi assim com Samuel, é assim com os nossos filhos que Deus faz. Isso é a graça de Deus. Isso é o que nós chamamos da teologia da aliança, que nós cremos nisso com toda a convicção, de que cremos num Deus soberano que tem a nossa vida sob o seu controle, que absolutamente nada acontece com a gente que Ele não permita, que todas as coisas que aconteçam na nossa vida promovem o nosso próprio bem, todas as coisas contribuem para o nosso crescimento espiritual, e por isso nós podemos enfrentar qualquer coisa na vida, porque confiamos em Deus. E sabemos que Ele é bom e que Ele quer o melhor para a nossa vida. Com isso posto, eu queria, assim, chamar você à reflexão e desafiar você, trazendo algumas questões práticas para a nossa vida. Se há pessoas aqui nessa noite, vivendo
talvez uma crise familiar. Se há aqui pessoas casadas aqui nessa noite, maridos ou esposas, que por não conhecer a esse Deus de perto, que por não saber como funcionar na família, como marido ou como esposa, e por isso, em decorrência disso, vivem conflitos que já lhe causaram tantas frustrações, tantas mágoas, tantas decepções, e que você hoje pensa em, não sei se vale a pena continuar casado. Eu queria dizer para você, existe um Deus que quer ser o seu Deus e Deus da sua família, que quer transformar os seus sentimentos feridos e machucados, que quer transformar a vida do seu cônjuge, para abençoar você e para abençoar os seus filhos. E eu queria convidar você nessa noite a confiar nesse Deus, a dizer, Senhor, se o Senhor de fato é esse Deus, se o Senhor de fato existe, se o Senhor é esse Deus que se revelou a Abraão e que se o Senhor é esse Deus que eu estou vendo sendo anunciado aqui, por favor, intervenha na minha vida, na minha família. Faz acontecer na minha casa o que o Senhor fez acontecer lá naquele casamento em Caná da Galileia. Faz um milagre acontecer. Transforma a água em vinho, para que a gente possa saborear e experimentar o melhor do Senhor na nossa vida. Deus é Deus para isso. E Ele convida você a confiar nele. Eu queria dizer a você, se você é pai, mãe, e que se você tem filhos que estão longe dos caminhos de Deus, certamente você deu umas tropeçadas na educação. Certamente você talvez falhou no exemplo. Não foi Deus quem falhou na sua promessa. Somos nós que falhamos. Mas Deus é misericordioso para nos perdoar os pecados e nos purificar dessas injustiças. Deus é misericordioso para trazer os nossos filhos de volta. E eu queria dizer para você, confie em Deus. Busque a Deus. Peça a Ele que seja misericordioso com a vida de vocês. Se você é um jovem que está longe dos caminhos de Deus, que se deixou tragar pelos valores desse mundo, que vive um relativismo moral, eu dizia para você, se arrependa. Busque esse Deus. Ele quer ser o teu Deus. Ele quer entrar numa aliança com você para abençoar a sua vida e o seu futuro. Se você é um jovem ainda solteiro, procurando preencher a necessidade de encontrar alguém, busque alguém que ame ao Senhor, que tenha esses mesmos valores, que queira servir a esse Deus como você. Não abra mão disso. Confie em Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus possa nos abençoar, derramar graça sobre os nossos corações e nos fazer viver a nossa vida para Ele. Baixe sua cabeça. Vamos falar com esse Deus agora. Eu queria que você o buscasse com toda a sinceridade do seu coração. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura Ele não nos dará graciosamente com Jesus, o seu Filho, todas as coisas que nós precisamos. Do que você precisa? Quais são as tuas dores e o teu sofrimento na vida? Pai amado, Tu conheces cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Tu conheces bem o que nos trouxe aqui. Conheces a nossa vida na intimidade do mais profundo do nosso ser. Como o salmista afirma, Senhor, a palavra nem me chegou na língua e o Senhor já sabe tudo que se vai no meu coração. Nós não podemos fugir a esse conhecimento maravilhoso e a Tua presença, Senhor. Queremos chegar diante de Ti nessa noite com essa consciência e pedir ao Senhor que invada o nosso ser, transforme a nossa vida, faça com que os nossos olhos se abram para o Senhor e para as Tuas verdades, quebranta o nosso coração, nos mostra quão pecadores somos e
quanto precisamos da tua misericórdia e graça na nossa vida. Leva-nos a arrependimento nessa noite, Senhor. Faz brotar no nosso coração a fé verdadeira, a fé bíblica, que está fundamentada na cruz de Jesus Cristo. Faz com que aos nossos olhos se abra a suficiência do seu sacrifício por nós. É o que nós te pedimos em oração, por aqueles que ainda não te conhecem, que estão aqui nessa noite, ou que nos ouvem de longe. Queremos pedir também, Senhor Deus, para aqueles que já te conhecem, mas que têm vivido uma vida longe da tua palavra, do Senhor, dos teus valores. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Nos atrai à tua presença. Nos faça ver a aliança que o Senhor quer ter com cada um particularmente. Ajuda-nos a assumir um compromisso de vida contigo, Senhor Deus, para ver o resultado disso na nossa caminhada, no futuro da nossa família, na estruturação de uma família que ama ao Senhor e que tem filhos que crescem nesse conhecimento maravilhoso de Deus. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, abençoa a nossa igreja local, ajuda-nos a ser uma igreja comprometida contigo, com a tua palavra, com o Evangelho. Ajuda-nos a ser um povo relevante, que testemunha desse Cristo e dessa mensagem transformadora, onde quer que o Senhor nos coloque. Não queremos ser apenas pessoas que vêm à igreja para adorar. Queremos sair para servir ao Senhor e ao propósito do reino de Deus. Onde o Senhor nos colocar, nos faça uma testemunha viva de Cristo Jesus, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em oração, confiados nos méritos de Cristo Jesus, confiados na tua vontade, nos teus propósitos que são bons, perfeitos e agradáveis, Senhor. É o que nós te oramos. Em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, amém.